O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a Igreja do Brasil, há mais de 50 anos, nos propõe para que neste mês de setembro, nós possamos, enquanto família, também enquanto pessoa na sua individualidade, mas também enquanto comunidade, nós possamos nos debruçar sobre a palavra de Deus. Então, há mais de 50 anos, a Igreja no Brasil nos coloca neste mês de setembro, o mês da Bíblia, onde então de fato somos convidados a tomarmos a palavra de Deus nas mãos, a lê-la, a meditá-la, a contemplá-la e também, sobretudo, vivenciá-la. Às vezes nós nem temos Bíblia em casa, não é? Quantos católicos nem a Sagrada Escritura têm em casa? Ou às vezes se tem é aquela antiga do tempo da avó, aquela antiga, pesada, grossa, cheia de imagem, que fica em cima lá do balcão, que só é lembrada do dia que tem que tirar pó, que do resto nem chega perto da palavra, né? Então nós somos convidados nesse mês a pensarmos no papel da palavra de Deus na nossa vida. A Bíblia tem esse papel de iluminar os nossos passos, de nos conduzir. E é justamente isso que a palavra de Deus faz no dia de hoje, através da liturgia que acabamos de escutar. A palavra de Deus, hoje nos pede para que nós busquemos a sabedoria, para que nós, homens e mulheres, busquemos ser sábios. Não buscar a sabedoria dos homens, mas buscar a sabedoria que vem de Deus, para que aí sim, enquanto sábios dessa sabedoria que vem de Deus, nós saibamos renunciar aquilo que nos é necessário, fazer as melhores escolhas e que essa escolha seja o caminho de Jesus, que seja o discipulado. Então hoje a liturgia nos propõe para que busquemos a sabedoria de Deus, esta que nos ajuda a renunciar aquilo que não nos é necessário e fazermos a melhor opção, a melhor escolha, que é do caminho de Deus, que é estar no seguimento, no discipulado de Jesus. Nós seres humanos somos dotados de uma inteligência tremenda, tremenda. Nós seres humanos
apesar de alguns não acreditarem, nós já pisamos na Lua. Nós, seres humanos, somos capazes de interpretar as estrelas, os astros que estão no céu. Quando a gente olha para cima, nós já sabemos se vai chover, se vai fazer frio, se vai fazer calor. Nós, seres humanos, somos dotados de uma tamanha inteligência que a gente interpreta o tempo. Nós, seres humanos, somos dotados de uma inteligência que está cada vez mais avançada, né? De um poder tremendo. Antigamente, quando se estudava, dizia que a menor das partículas era o átomo, que o átomo ele era indivisível, mas hoje já não é mais verdade. A ciência nos diz que o átomo ele já é possível ser dividido. Há partículas menores do que um átomo, pode ser dividido em elétrons, prótons e tantas outras coisas mais que vai se estudando a ciência, para a gente ver, aonde nós somos capazes de ir. Nós, seres humanos dotados de inteligência, quando acontece algo no mundo, nós queremos saber o porquê que aconteceu, como que aconteceu, ou o que vai gerar, o que isso vai ter de consequência, de onde viemos, para onde vamos. Nós, seres humanos, com a nossa inteligência, queremos saber de tudo isso. Mas a inteligência nada basta se nós não formos sábios. Porque inteligência é totalmente diferente de sabedoria. Porque você pode ser inteligente na matemática. Como a gente diz, você pode ser um crânio em matemática. Mas não adianta nada você assim ser, mas não ser sábio. Não adianta você ser doutor, pós-doc, em tantas disciplinas, medicina, direito e tantas outras coisas, se você não for sábio. Porque não é assim que nós encontramos algumas pessoas. Às vezes as pessoas se dizem por aí, tão inteligentes, tão formadas, tão cultas, mas, me desculpem o termo, é uma anta na vida, é uma anta. Desculpe-me também as antas, É assim. Por quê? A inteligência é uma coisa, a sabedoria é totalmente diferente. A sabedoria é você ter a capacidade de você olhar para a realidade, olhar para o mundo e aprender com esta realidade para a vida. É você então olhar para esta realidade com os olhos de Deus. A sabedoria é aquilo que nós ouvimos na primeira leitura. A sabedoria é um dom de Deus, é dada por Ele. Só Deus é capaz de nos dar sabedoria para nós olharmos para a vida e sabermos conduzi-la. Porque quem de nós não quer ter uma resposta certa diante de uma indagação? Quem de nós, diante de um momento de crise pessoal, na família, no trabalho, não quer ter a solução para o problema? Todos nós queremos, mas é a inteligência que vai nos apontar isso? É a inteligência que vai nos dar a solução para o problema no trabalho, ou para a crise dentro de casa, ou para a crise pessoal? Não, não é inteligência, é justamente a sabedoria. É a sabedoria que nos dá a resposta certa. É a sabedoria que nos faz conduzir também a nossa vida no caminho certo. E isso a gente só alcança da parte de Deus. Então hoje, iniciando o mês da Bíblia, nós somos convidados a abrirmos os nossos corações a esta palavra que nos ilumina e que através dela, à medida que nós vamos nos abrindo, nós vamos nos enchendo de sabedoria. E aí sim a gente consegue olhar para a realidade com os olhos de Deus e conseguimos deter de tudo aquilo que nos é necessário para darmos conta da vida. E é justamente a sabedoria também que nos faz ver aquilo que nos é necessário para esta vida. Jesus, no evangelho de hoje, quando ele olha para trás, ele vê uma grande multidão. E com certeza Jesus deve ter pensado, imagino eu,
olhando aquela multidão: Senhor, acho que eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque Jesus, ele deixou muito claro em todo o seu ministério, durante toda a vida, ele deixou muito claro que para ele não interessa o número, para ele não interessa a quantidade, para ele não interessa aquela multidão, mas o que interessa para Jesus? A fidelidade daqueles que são capazes de renunciar à própria vida, tomar a sua cruz e colocar no seu seguimento. Mas muitos que estavam atrás de Jesus, que faziam parte daquela multidão, não tinham consciência do projeto, da vida, do ministério de Jesus. Não tinham consciência. E por isso que Jesus, mais uma vez, então, olhando aquela multidão, ele vai dizer: olha, se você quer ser o meu discípulo, então você renuncia o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, a sua irmã, seu irmão, renuncie a sua família, tudo que você tem, tome a sua cruz e venha após mim. Porque se você não renuncia e não toma a cruz, você não pode ser meu discípulo. Jesus é muito claro nisso. E como que nós vamos saber discernir o que nos pertence, o que de fato faz parte de nós, né? Porque às vezes a gente fala que pai, mãe, filho, filha, irmã, é tudo nosso. A gente pelo menos usa esses pronomes. É meu, minha, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meus filhos. Mas, de fato, o que nos pertence na vida? Você tem um domínio total sobre os seus pais? Você tem um domínio total sobre os seus filhos? Às vezes a gente não tem nem domínio total sobre nós mesmos. Então às vezes a gente se apega a coisas que não nos cabe. E é disso que Jesus quer que nós pensemos, que nós nos desprendamos daquilo que de fato não nos pertence, para que nós possamos estar livres para segui-lo, para estarmos no seu discipulado. É isso que Jesus espera de nós. E daí ele continua, que para nós sermos bons discípulos, nós precisamos, com a sabedoria, renunciando aquilo que não nos pertence, nós devemos então também ser organizados nas coisas da vida. Ele conta-nos até uma parábola para nós no dia de hoje. Ele diz que um homem que começa a construir uma casa, um castelo, uma fortaleza, sem fazer os cálculos, é como que um homem louco. Porque todas as vezes que você vai construir, você tem que sentar, planejar. Porque senão, se você não se planeja na vida, você começa a construir o alicerce e não tem condições de terminar, né? E daí as pessoas vão tirar sarro de você. E daí nos faz questionar, né? Nos faz pensar um pouquinho em coisas simples, né? Quantas vezes você se programa para ser uma pessoa de oração? Você fala: não, a partir de hoje eu vou me colocar no segmento de Jesus e vou rezar todos os dias. Daí você reza o primeiro, reza no segundo dia, no terceiro você já reza em outro horário, porque naquele horário que você tinha se programado você já não consegue. Chega no quarto dia você já pula, você reza no quinto, depois no sexto dia você já esquece, no sétimo também, e assim vai deixando de lado a oração. Quantas vezes nós começamos as coisas e nós não damos conta de terminar? Quantas vezes? Quantas vezes nós nos propomos a ler um livro e nós não damos conta de terminar? Então nós somos convidados a pensar, não nessas coisas simples da vida, como ler um livro, mas é de uma coisa muito maior, de sermos discípulos de Jesus. Se nós na nossa vida não damos conta nem de rezar todos os dias, se nós na nossa vida não damos conta nem de terminar de ler um livro, se nós não damos conta nem de terminar, de arrumar o quartinho lá do fundo de bagunça que a gente se propôs em terminar, porque tem gente que é assim, né? Tudo que começa de fato não termina. Fala: eu preciso terminar eu preciso limpar o quartinho lá do fundo. Começa a limpar o quartinho da bagunça, começa, não termina, suja e fica pior do que estava. Então, se a gente nas coisas práticas do dia a dia,
a gente não consegue se organizar, imagine nos organizarmos, né, e termos um preparo para sermos discípulos de Jesus. E depois ele conta-nos uma outra parábola, um tanto quanto mais exigente, né, de nós lidarmos com a realidade. Ele conta-nos a parábola de 2 reis que vão sair para guerrear. Um tem 10, outro tem 20. Se você tem 10, primeiro pensa, vale a pena eu ir? Eu vou ser derrotado desse jeito. O outro tem 20, eu só tenho 10. Então quando o outro sai para guerrear, eu já busco fazer as pazes. Então nós temos que aprender a lidar com a realidade. Nem tudo na vida nós damos conta, mas nem por isso nós devemos desistir. Nós devemos confiar na graça, devemos nos deixar ser iluminados pela palavra, porque é a palavra de Deus que nos faz sábios, é a palavra de Deus que nos faz perceber o que de fato é necessário para a nossa vida, e é a palavra de Deus que nos faz, né, com a sabedoria, sermos discípulos de Jesus. Então que no dia de hoje, que nós possamos renunciar àquilo que nos impede de estar no seguimento de Jesus. Abracemos as nossas cruzes, as nossas dificuldades, que estejamos sempre nos organizando interiormente, espiritualmente, para que nós nos coloquemos de fato nesta caminhada. E diante das dificuldades, diante dos problemas, quando parecemos de fato não dar conta, que nós contemos com a graça de Deus, mas que nós nunca abandonemos e de fato, com a nossa sabedoria, sejamos discípulos do Senhor. Assim seja. Amém. Permanecei em